Oi, eu sou o Felipe e hoje eu venho aqui humildemente trazer a solução para o Brasil. Porrada! É sério, pensa comigo. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com quase 58 milhões de votos, contra os 47 milhões de Fernando Haddad. Só que se somar abstenções, brancos e nulos, nós temos mais de 42 milhões de votos. Isso é mais de 30% do país desinteressada em escolher o seu representante. Cada vez mais o brasileiro finge estar interessado em política. A gente só tá interessado mesmo nos memes e no caos. Do contrário, teria muito mais gente votando. Pro tanto de textão desconstruído no Twitter e emoji de bandeira de Israel pra demonstrar patriotismo, eu esperava um resultado um pouco melhor. Mas eu tenho a solução pra fazer o brasileiro esperar ansiosamente pelo período eleitoral. E adivinha? Não é jingle merda de velhos brancos mostrando a sua família ou comendo coxinha na padaria. Em vez de passar um dia verificando RG de gente insatisfeita e fã de político falando bobagem como mesário, você poderia trabalhar como ring girl ou ring boy, como árbitro ou algo do tipo. Em vez de papel com cara feia estampada espalhado por aí, teríamos ruas vazias, porque todo mundo ia estar em volta de um octógono, ou em suas casas, assistindo velhos de terno enfiando a mão na cara um do outro. Enquanto pedimos uma pizza em família, a menina que se descobriu trans e o tio que fala de Adão e Ivo bebem juntos enquanto riem de Moro dando um mata-leão no Boulos nas eliminatórias, pouco antes do Ciro Gomes dar uma cotovelada na boca do João Dória. Lula dando uma joelhada no buraco da facada, enquanto Bolsonaro arranca o outro dedo mindinho na mordida. Os servidores do Sportbets sobrecarregados por todo mundo apostando em quem vai ser o próximo presidente do Brasil e quem vai sair com um sangramento interno. Mas falando sério, recentemente o assunto da violência como solucionador de conflitos voltou à tona por causa de um caso bem esquisito. Basicamente, na cidade de Borbas, no Amazonas, o prefeito Simão Peixoto, do PP, não gostou muito das críticas de um ex-vereador. Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico, fez críticas à sua gestão e apontou que o tal prefeito tinha ficado conhecido por dar porradas nas pessoas, se achar o valentão da cidade. Então, vem bater em mim, disse o vereador. E assim eles fizeram. Montaram um ringue, chamaram a população e saíram na porrada. Mas a gente já vai voltar nesse caso específico, peraí. É claro que todo mundo adora esse meme de coliseu cheio de políticos se matando, mas será que tem algum sentido nisso? Seria a violência a grande solução para a política no Brasil? É o que vamos discutir hoje. Aqui no Brasil nós temos uma tradição de tratar a política com violência. Vide o caso do pai do Collor. Você não conhece o episódio bizarro do dia que um senador foi morto dentro do Senado? Eu te conto bem rápido. Arnon de Mello era um senador que tinha uma rixa com outro senador, o Silvestre Péricles. O motivo era uma disputa territorial sobre quem seria o verdadeiro dono do cabresto colocado no estado de Alagoas. E essa contenda vinha se estendendo por tempo demais. Segundo Arnon, o senador Silvestre teria lhe ameaçado de morte e ele revelou isso em seu discurso no dia 4 de dezembro de 1963. Silvestre não gostou e xingou Arnon com o melhor xingamento de velho que existe: crápula! Como o homem veio em sua direção, Arnon então decidiu que o melhor a se fazer seria sacar um revólver e disparar várias vezes contra o seu adversário. E os tiros foram fatais. Foi assim que morreu o senador José Cairala do PSD. Sim, outro senador que não tinha nada a ver com a história. O Silvestre sacou também o seu revólver e em seguida se jogou no chão, rastejando entre as cadeiras para se proteger daquele estranho remake brasileiro de um filme do Clint Eastwood. Aquele seria o último dia de José Cairala na função, já que estava apenas cobrindo como suplente de José Guiomar. E seus entes queridos estavam lá para prestigiá-lo. O homem foi morto na frente da mãe, da esposa e do filho pequeno. Só que o Arnon de Mello era amigo do Roberto Marinho, dono da Rede Globo. E nessa mesma época, o jornal emitiu um editorial para comentar o caso, onde chamava o atirador Arnon de Mello de intelectual e Silvestre, que sofrera a tentativa de homicídio, de primário violento. Ambos foram presos, mas soltos rapidamente, e em pouco tempo Arnon voltou a ser senador, como seu filho Fernando Collor de Mello, que depois de ser responsável pela destruição de dezenas de milhares de famílias durante a sua gestão, foi inocentado do impeachment que sofreu e hoje permanece como senador. Se político não responde por homicídio, você acha que vai ser punido por fazer o que foi eleito para fazer? Roubar o seu dinheiro? Mas antes disso, o Brasil já tinha um estranho histórico de políticos se matando.
Em 1929, o deputado Manuel Francisco de Souza Filho ameaçou dar uma facada em Luiz Simões, filho do deputado Ildefonso Simões. Foi assim que Ildefonso sacou da pistola e atirou no deputado, matando dentro da Câmara. Mas ambos os casos não são tão emocionantes quanto o que aconteceu em 1967, quando dois deputados do MDB, Nelson Carneiro e Estácio Souto-Maior, discutiam por causa da união parlamentar. No meio desse bate-boca, Souto-Maior largou cincão na cara do Nelson. Brau, tapão de novela. Que por sua vez não deixou barato. Foi lá e catou seu revólver e disparou contra o seu adversário no hall da Câmara. Baleado, Souto-Maior conseguiu se levantar, entrou em luta corporal e tomou o revólver. Ele tentou atirar contra o seu agressor, mas conseguiram encerrar a confusão antes de uma tragédia maior, que era os dois saírem vivos. Não, mentira, ambos foram absolvidos e não deu em nada. Então, por mais que a violência se apresente como solucionador de conflitos, ainda assim tem outros tipos de força que se valem mais, principalmente quando o assunto é política. Mas será que é justificada essa ojeriza que nutrimos ao conflito corporal? Minha nossa, quanta violência! A gente não inventou a violência política, a gente só importou e aprimorou ela. Por muito tempo, isso era a regra. Honra, pra mim, é um dos conceitos mais esquisitos que existem. O dicionário, pelo menos, define como princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Percebe como todas essas características são abstratas demais? Foi em 1755 que Samuel Johnson catalogou honor em um dicionário pela primeira vez como nobreza de alma, magnanimidade e desprezo pela mesquinhez. E perceba que esse nobreza não tá ali à toa, porque a cultura da honra tá totalmente ligada à propriedade e à hereditariedade. Como Christopher Corydon conta em um dicionário medieval de frases e termos, a honra era mais que um termo abstrato, mas uma validação do seu poder social. Dizer que você tinha honra era basicamente dizer que você tinha propriedades o suficiente para oferecer alguma garantia em relação à negociação que você estava fazendo. Perto dessa época, Voltaire, filósofo e ávido defensor da liberdade, cometeu um crime terrível. Em 1717, antes mesmo da definição da palavra surgir daquela forma que eu citei, ele feriu a honra do rei. Naquela época, o regente da França era o Duque de Orleans, e em uma obra satírica, ele se referiu a ele como um tirano inumano conhecido por envenenar a população, propagar o ateísmo e o incesto. Pesado, eu sei, mas passível de punição? E se sim, que tipo de punição? O Duque ficou ofendido e prendeu Voltaire sem julgamento, sem condenação por 11 meses. Talvez por isso e outras atribuam a ele a frase: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Exceto que ele não disse isso, claro. Quem disse foi Evelyn Beatrice Hall, biógrafa do Voltaire. A frase era um bom resumo dos pensamentos do filósofo, mas de fato não foi ele quem disse. De qualquer forma, você não precisa ser um monarca para concordar que foi uma medida extremada cercear a liberdade de um filósofo por quase um ano só porque você se ofendeu com o que ele disse. Claramente, o jeito certo era ficar o Duque e o Voltaire cada um de um lado com a sua espada, e o que não morresse vencia a discussão. No contexto da França da Idade Moderna, a ofensa era a base do que justificava um duelo. Mais ou menos o que o vereador e o prefeito fizeram. Geralmente lutado com uma rapineira, o duelo não era sobre matar o seu inimigo, mas sobre colocar a sua vida em risco. Essa era uma forma de demonstrar a fraqueza do seu adversário e assim comprovar a sua superioridade. Em tempos que a conquista vinha através da força bruta, tá mais certo quem bate mais. Se você se sentia ofendido, você retirava sua luva e jogava na frente do seu adversário, deixando o aviso que a sua honra tinha sido ferida e que você demandava um duelo. Se você fosse o desafiado, você poderia aceitar ou recusar. Se o seu desafiador não fosse da nobreza, já que o duelo era limitado à alta classe, você poderia simplesmente falar: sai pobre, e tava tudo certo. Mas se estivesse tudo de acordo com as regras e você recusasse, aí, meu amigo, você seria covarde. Tu vai ser peidão. Vou ser peidão, Julião. Mas deixa eu ir lá, irmão. Abração pra você. Valeu. E ser acusado de bunda mole nessa época poderia caçar os seus direitos que a herança do papai com tanto amor te deu, te transformando num pária social. Eu sei que você tá ouvindo isso e pensando: meu Deus, como duelos eram toscos. E eram mesmo. Desde 1215 que até o Papa tenta proibir e impedir que os seres humanos resolvam seus conflitos impossíveis com o uso da força bruta. E adivinha? Não deu muito certo. O século XVIII foi o início do declínio da prática do duelo.
Inúmeros motivos marcaram o desuso dessa forma de resolver conflitos, mas tem uma que não se fala muito, que é a chacota. Se o insulto fere a honra, o riso também. Com o tempo acabou ficando ridículo resolver as coisas na porrada. Quando entramos na era do iluminismo, não foram apenas os deuses que caíram, o intelecto humano agora estava no centro da discussão. Se você não era capaz de vencer com as suas palavras, era porque você estava errado. Como aponta o historiador William Oliver Stevens, chegou em um momento em que sempre que havia um duelo, as pessoas iam só pra rir da cara dos trogloditas arriscando a própria vida porque foi chamado de feio, bobo, cara de meleca. E tem alguns bons motivos pra isso. Primeiro porque com o tempo, a elite deixou de ser composta por cavaleiros e guerreiros de verdade, mas pelos seus descendentes, os burgueses. Segundo porque graças à pólvora, o uso de espadas foi declinando, e apesar de haver duelos de pistolas, era claramente muito mais perigoso e ninguém queria entrar num desse. E terceiro porque os duelos de espada foram ficando cada vez menos letais, e aí parecia só brincadeira de criança mesmo. Muito teatro pra pouco sangue, que é o que a gente quer ver no final das contas. O crítico literário Sam Bouvet, por exemplo, foi desafiado para um duelo pelo escritor Paul-François Dubois, que não tinha nada de Dubois, já que ficou putaço com a crítica que ele tinha feito do seu livro. Quando questionado qual modalidade ele gostaria, Sam Bouvet respondeu que o duelo seria de ortografia, que assim o seu adversário já estaria morto. Era óbvio que com o tempo a gente ia encontrar outros meios para resolver impasses políticos, e foi assim que a gente criou uma hierarquia mental, onde a força física, a violência, a guerra tá sempre abaixo do intelecto. Sempre. A violência nunca é a resposta. Mas será que botar político pra trocar soco pode ser a solução de alguma coisa? É justo colocar esse cara pra trocar soco com esse cara? Quais são os limites da força física como critério de disputa? Os duelos na Europa eram encerrados quando a parte ofendida aceitava que a sua honra tinha sido restaurada. Isso podia ser com a morte do seu rival, ou a própria, vai saber, ou até mesmo só o fato de seu rival ter aparecido para o duelo. Bem estranho, eu sei. Isso porque a honra não existe, pelo menos não empiricamente. Ela é uma invenção social, um cartão de apresentação invisível. Se definir já é esquisito, imagina então explicar o que é uma agressão à honra. É por isso que a gente justifica a agressão física como resposta a uma agressão metafísica. A defesa da honra não é uma defesa de você, mas de um avatar social que você joga a público. Não é sobre o que você é sobre essa imagem abstrata que o meio em que você vive enxerga de você. Alguém cutuca esse fantasminha que só é você porque todo mundo concordou que é, então você diz: "Ai, me machucou". Mas eu não tô dizendo que a defesa da honra é estúpida. Ou será que tô? O que eu tô querendo dizer é que a honra funciona como uma forma de crédito social. É o NFT que a gente não acha ridículo. Ou seja, ofender não é o mesmo que ferir, já que é um ataque a esse avatar abstrato de você que você aceitou que existe. Ao mesmo tempo, tratar esse avatar como inexistente só porque ele é abstrato é burrice também. O você que existe dentro da sua cabeça e que você conhece é seu, e somente seu, e não tem valor de troca socialmente. Danificar esse avatar social que chamamos de honra pode dificultar a sua vida física. Você pode não ter um relacionamento porque a mulher vai achar que você é um bunda mole, você pode não ter um emprego porque o patrão vai achar que você não é confiável, ou você pode ser morto porque associaram a sua pele a perigo. Então esse papo de que, são só palavras, não é verdade. Palavras são instrumentos imateriais para manifestar coisas reais. Quando você xinga alguém, palavras não valem nada. Mas quando a gata diz eu te amo, aí vale tudo, né? A linguagem é uma convenção humana para transferir informação. E se ela está sendo usada, é porque a informação existe. Existe um lugar mais racional no meio, onde a gente entende que a ofensa existe, mas que ela está distante até mesmo em outra categoria diferente da agressão. A agressão verbal é tão agressão quanto assédio é estupro. É errado? Sim. Deve ser punido? Sim. É a mesma coisa? Por uma diferença dantesca, não. Porque o assédio merece menos atenção? Não, mas porque o estupro merece muito mais atenção. Colocar esses dois juntinhos é medir por baixo, e isso prejudica pessoas estupradas. É por isso que o Código Penal faz a distinção entre 3 crimes: a injúria, a difamação
e a calúnia. Perguntar se a violência é um bom solucionador de conflitos é apenas perguntar a origem da natureza do conflito humano. É aí que entra a teoria da guerra justa, tanto defendida por Santo Agostinho e muitos outros. Dentro dessa discussão filosófica, temos o óbvio de que todos os meios que nos levem a evitar uma guerra devem ser usados. A violência só deve surgir quando se apresentar como resultado melhor do que as outras alternativas. Daí os termos jus ad bellum, jus in bellum e jus post bellum. Todo conflito tem essas três fases e devem ser tratadas de forma justa. O dano da guerra deve ser proporcional ao mal que ela está tentando solucionar. Quem propositalmente avança contra a honra de um indivíduo o faz porque sabe que vai atingi-lo. O ser humano mira no avatar da honra para prejudicar os benefícios que o seu rival recebe através dela. Ou seja, essa pessoa conhece o dano que está causando independentemente de aceitar ou não a importância da honra. Ninguém xinga seu adversário esperando que ele receba aquilo de forma neutra. O xingamento direcionado tem essa função mesmo, causar dano. Se a pessoa ofendida decidir escalar o ataque à honra para violência física, o que atacou tem duas opções: vestir a carapuça de covarde e negar o duelo, ou então aceitar. E se as duas pessoas aceitaram que o valor da honra de uma delas tem o mesmo valor que suas integridades físicas, que seja. Violência nunca é a resposta. Corretíssimo. Violência é a pergunta e a resposta é sim, mas que seja justa. Se a guerra deve ser lutada de forma igual à guerra das ofensas, também. E se há um grupo que começou em desvantagem, é desleal defender o direito de manter essa guerra como tá, usando liberdade de expressão como argumento. Se ambas as partes concordam em migrar o seu conflito para o terreno da violência física, que assim seja. Mas se a briga é entre o Super Xandão e eu, é injusto. É por isso que eu nunca ofenderia a honra dele. Se os dois oponentes têm força física igual, manda ver. Se os dois grupos sociais têm voz igual, que se matem. Assim, um duque não deveria prender um filósofo, uma deputada não deveria pedir a censura de um comediante e um branco não deveria usar desculpa de liberdade de expressão para ser racista. Sinceramente, eu não acho que é tão difícil de entender. O que eu sei é que, disputas políticas à parte, o evento entre vereador e prefeito foi feito para arrecadar alimentos não perecíveis para a população carente. Os dois saíram vivos e algumas famílias receberam comida. Começou na ofensa, virou porrada e terminou em ação social. Quer falar o que quer? Esteja ciente que a voz emitida pela garganta é uma manifestação física tanto quanto é um soco na boca. O meu veredito é o seguinte: se realmente existe essa tal de honra, não existe nada mais honroso do que resolver um conflito na base da porrada. Que a gente busque a todo custo evitá-la, mas que a gente não a ignore. Esse foi o vídeo de hoje, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, toda semana tem vídeo. A gente se vê nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Não concorda com o que eu falei? 5 minutinhos na mão e a gente resolve isso. Falou? Fui.